Alerta em Santa Catarina. Número de mortes por dengue no estado não para de subir. Ação do Tribunal de Justiça combate a pobreza menstrual ao distribuir absorventes para mulheres de baixa renda. Operação da Polícia Civil combate facção criminosa gaúcha que lavava dinheiro em Santa Catarina. Cesta básica na capital catarinense é a terceira mais cara do país, segundo o Diese. E veja também, no esporte, Figueirense apresenta reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O número de mortes por dengue em Santa Catarina acendeu um alerta nas autoridades de saúde. Pelo menos 16 municípios estão em situação de pandemia, ou melhor dizendo, de epidemia. Veja na reportagem que abre o Band Cidade de hoje. Só em 2022 já foram registradas 8 mortes causadas pelo mosquito da dengue. De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica Estadual, esse é o maior número registrado em um ano. Em 2021, foram 7 mortes causadas pela doença. Os municípios de Chapecó, Xanxerê e Abelardo Luz, todos no oeste do estado, confirmaram mortes por dengue entre domingo e a última segunda-feira. Os números acenderam um alerta. Das 295 cidades catarinenses, 124 são consideradas infestadas pelo mosquito transmissor. A região oeste do estado é a mais afetada. 16 municípios registraram mais de 300 casos confirmados de dengue por 100 mil habitantes. Quadro que é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma situação de epidemia da doença. Nós temos aí uma alta transmissão do vírus e uma infestação considerável do vetor, que é o mosquito Aedes, nesses municípios e em alguns outros municípios que poderão vir a entrar no estado de epidemia. Em Joinville, no norte do estado, a situação também é de preocupação. Nas últimas 2 semanas, o número de casos confirmados passou de 76 para 374, o que representa um aumento de 392% no período. De acordo com o boletim mais recente da DIV, divulgado em 23 de março, Santa Catarina registrou 5.478 casos da doença em 2022. No entanto, o secretário estadual interino da Saúde afirma que nenhuma estratégia da vigilância epidemiológica no combate ao mosquito da dengue vai funcionar sem o comprometimento da população. A primeira estratégia, que é o controle do vetor do mosquito, ela necessariamente passa pela colaboração da sociedade, ou seja, as pessoas, o indivíduo, ele tem que ter todo o cuidado dentro do seu ambiente de residência, do seu ambiente de trabalho. De fato, essa situação colabora de sobremaneira, com todas as outras ações governamentais que nós estamos implementando juntamente com os municípios aqui na região oeste e daí em outras regiões que porventura possam vir a ter a necessidade. Pois é, recado mais do que claro. Sem o apoio nosso, da população, não tem jeito de enfrentar a dengue. Olha, uma ação do Tribunal de Justiça distribuiu absorventes para mulheres de comunidades de baixa renda. Tudo para combater a chamada pobreza menstrual. Reportagem de Ana Cristina Machado. Pobreza menstrual significa falta de acesso a um item de higiene básico na vida de pessoas que menstruam, o absorvente. Pensando em abrir o diálogo sobre esse assunto e também ajudar mulheres que precisam desse item, as servidoras e magistradas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deram início à campanha chamada Dignidade Menstrual. O nosso objetivo é que nós tragamos visibilidade para essa questão de saúde pública e que tanto afeta a tantas mulheres no Brasil. Mais de 53%, por exemplo, das alunas dos colégios de ensino fundamental já se ausentaram de aulas em momentos no período menstrual. Mais de 40 mil absorventes já foram entregues para pessoas que menstruam aqui em Santa Catarina. Hoje, mais de 6 mil absorventes foram entregues para mulheres que estão em situação de rua aqui na passarela da cidadania da capital. A juíza afirma que esse assunto ainda é um tabu e que é importante conversar, principalmente com as crianças e adolescentes. Para a gente tirar um pouco o tabu que é a menstruação, porque a gente não fala
exatamente por ser um tabu. E também a nossa busca esse foi um projeto que não se restringe aqui a Florianópolis. Hoje estamos fazendo a entrega aqui, mas foi de todo o judiciário catarinense. Mais de 41 comarcas se envolveram, os servidores, as servidoras, os magistrados e magistradas. Para a secretária de Assistência Social de Florianópolis, essa ação ajuda a contribuir com o bem-estar das pessoas que precisam desse item na capital e que são atendidas na Passarela da Cidadania. Toda vez que há uma ação que trate de dignidade menstrual, esse assunto vem à tona. É um serviço rotativo, há pessoas que ficam de passagem por 2, 5 dias, outras ficam mais tempo. Mas sempre é importante a gente resgatar e retomar, tanto pela questão de higiene, quanto da educação sexual, quanto a experiência que viveu em sua primeira menstruação. Então é sempre uma pauta importante para as mulheres. Cerca de 40 pessoas receberam os absorventes na capital. Essa entrega também aconteceu em escolas do estado. A campanha contou com a parceria da ONG Mais União. As doações vão ajudar a suprir uma necessidade das pessoas que são atendidas pela ONG. Essa doação é muito importante porque tem um trabalho para os adolescentes que estão na escola, para as pessoas acolhidas, mas não tem um para as mães. O pessoal da comunidade sempre se queixa que elas gastam dinheiro com outras coisas e acabam não tendo dinheiro para o shampoo, mods. Elas se sentiram muito valorizadas e felizes por ter sido lembradas. O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil para apurar a superlotação das UTIs neonatais em Santa Catarina. Segundo os promotores de justiça, a ocupação média é de mais de 98% e apenas 2 regiões do estado não apresentavam 100% de ocupação. Uma ação civil pública foi ajuizada em Balneário Camboriú para averiguar a superlotação da UTI neonatal do Hospital Ruth Cardoso. Na capital, esse inquérito civil foi instaurado pela 10ª Promotoria de Justiça para apurar a situação em todo o território catarinense. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber então os destaques da edição de hoje. Quem traz as informações é a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, aqui estão alguns destaques do Jornal da Band desta quarta-feira. Acusada pela morte do filho, mãe do menino Henri deixa prisão com tornozeleira eletrônica. Promotoria vai recorrer. Estados Unidos anunciam novas punições à Rússia. Bloqueios atingem bancos e as filhas de Vladimir Putin. Na estreia da Libertadores, Flamengo venceu, mas não afastou a crise. E o Corinthians perdeu a primeira na Bolívia. Isso e muito mais, daqui a pouco às 7h20. A gente espera vocês. Combinado então. Hora de política aqui no Band Cidade. Assunto claro para Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Bom, Roberto, o presidente Jair Bolsonaro deu um recado daqueles, né? Do estilo Bolsonaro, para aqueles que pensam em fazer campanha só em cima do nome dele. E esse recadinho repercutiu aqui no estado, né? Com certeza. A gente tem que entender um pouco do âmago da questão, mas o que o presidente da República diz é que ele não está afim de entrar em querelas paroquiais, naquelas briguinhas de estado em estado, até porque ele disse que vai ficar maluco. Acompanhe o que disse o presidente Jair Bolsonaro hoje no Cercadinho. E eu não entro em campanha de estado nenhum. Eu fico maluco se eu começar a apoiar um aqui. Não. Por que eu não entro nessa campanha, em campanha? Se eu não trabalho, se eu não consigo produzir nada para o Brasil. Imagine eu negociando em cada estado bancadas. É difícil da minha parte, é impossível fazer isso aí. E esse recado também é direto para quem é pré-candidato aos governos. Jair Bolsonaro não está muito afim de discutir campanha, até porque em muitos estados ele vai ter mais de um candidato usando o nome dele, como é provável em Santa Catarina. Nós temos agora uma foto que mostra hoje em Brasília, o Partido Liberal lançou o pré-candidato ao governo, o senador Jorginho Melo, que até os postes do estado já sabiam, e também resolveu um problema para Jorginho Melo, que é o presidente estadual da sigla, Jorge Seife Júnior, ele que é ex-secretário nacional da Pesca e da Aquicultura do Ministério da Agricultura. Aparece aí à direita da foto. Ele vai ser o pré-candidato a senador. Tinha uma fila, Daniel Freitas, deputado federal, Coronel Armando, deputado federal, a vice-governadora Daniela Rainer, todo mundo queria ser pré-candidato ao Senado, porque o Luciano Hang, empresário, saiu da corrida. Mas é a pergunta que eu já fiz e que ninguém me respondeu. Onde fica a pré-candidatura do conservador, do bolsonarista Kennedy Nunes, deputado estadual do PTB? Esqueceram? Será que subiu no telhado ou ele está sentado em cima das telhas? Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Polícia Civil deflagrou hoje a segunda fase da operação Meu Nome Não é Johnny. A ação foi desencadeada aqui na Grande Florianópolis.
O foco da operação foi o combate à lavagem de dinheiro e o bloqueio de patrimônio de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão em Palhoça e em Florianópolis. As investigações apontaram que o grupo criminoso, baseado em Viamão, no Rio Grande do Sul, fixou residência em Santa Catarina. Após isso, os criminosos começaram a transportar valores em espécie para lavar o dinheiro oriundo do crime em Santa Catarina. Os investigados ostentam bens de luxo, todos em nome de laranjas, e movimentavam grandes quantias em dinheiro. Na primeira fase da operação, deflagrada no dia 17 de novembro, a polícia cumpriu 4 ordens de busca e sequestrou 17 milhões e meio de reais em bens dos criminosos. E a Polícia Militar prendeu uma mulher que portava drogas no aeroporto de Navegantes, no litoral norte do estado. Foram encontrados 34 quilos de maconha escondidos em 2 malas, que seriam entregues em outro estado. A polícia foi chamada após o raio-x do aeroporto identificar que poderia haver drogas nas 2 malas. A mulher, presa em flagrante por tráfico de drogas, diz que era a proprietária da bagagem e queria receber R$500 e o valor das passagens para levar o entorpecente para Natal, no Rio Grande do Norte. A Polícia Rodoviária Federal encontrou R$50 mil escondidos no compartimento falso de um carro. Foi na BR-101 em Balneário Pissarras, no norte catarinense. O carro foi abordado pelos policiais rodoviários federais em uma fiscalização de rotina. O motorista não soube explicar os motivos da viagem, o que causou desconfiança nos agentes. O dinheiro estava em um compartimento secreto embaixo do painel. O homem de 25 anos também não soube explicar a origem dos R$50.080. Ele já tem passagens pela polícia por crimes como furto e porte de drogas. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Itajaí e vai responder por lavagem de dinheiro e ocultação de bens e valores. Policiais civis esclareceram o caso do tiroteio que ocorreu em uma casa noturna do Cobra Sol, em São José, no dia 21 de março. Após investigações, a polícia identificou 3 suspeitos. Segundo os policiais, todos são do Rio Grande do Sul e usaram nomes falsos para entrar na casa noturna. Após um desentendimento, o trio foi expulso do local pelos seguranças. Os 3 foram até um carro e voltaram com uma arma de fogo. Os suspeitos dispararam contra os seguranças e fugiram. Os policiais cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nas cidades de Palhoça e Balneário Camboriú e prenderam um dos suspeitos. Os outros 2 envolvidos continuam foragidos. Uma equipe da Defesa Civil Estadual percorre o Alto Vale do Itajaí para definir os pontos onde vão ser instaladas as estações hidrometeorológicas. Essas estruturas vão reforçar o sistema de monitoramento e alerta aqui no estado. Eles usaram réguas e um drone para mapear a área e definir o melhor local para a instalação. O novo equipamento vai medir o nível do rio e a quantidade de chuva. O trabalho faz parte da modernização do sistema de monitoramento e alerta da Defesa Civil. Vão ser instaladas 25 estações hidrometeorológicas na região do Vale do Itajaí. Isso vai trazer mais precisão ao sistema. Então a ideia é que tenha transmissão de dados a cada 5 minutos. Isso vai dar uma condição de monitoramento quase em tempo real para os municípios aqui do Vale. Então isso sempre foi um problema, né? Aqui no Vale também, as estações que às vezes paravam de funcionar. Então agora a gente vai ter um programa de manutenção e operação dessa rede. Esse mesmo trabalho realizado aqui em Rio do Oeste pela Defesa Civil está sendo feito em outros municípios da região, como Rio do Sul, Laurentino, Agronômica, Lontras, Pouso Redondo, Trombudo Central, cidades que também vão receber esses novos equipamentos. Em períodos de enchente, os dados vão contribuir para os planos de contingência dos municípios. Além das 25 estações hidrometeorológicas, o estado vai implantar mais 10 meteorológicas. 4 delas ficarão no Alto Vale. Devem ser instaladas em Aurora, Braço do Trombudo, Vitor Meireles e Vitimarsum. A expectativa é que os equipamentos entrem em operação dentro de 8 meses. Hora de conferir a previsão do tempo para amanhã em todo o estado. As informações agora aqui no Band Cidade.
A quinta-feira vai ter predomínio de nuvens, aberturas de sol e condição de chuva no estado. No extremo oeste e no oeste catarinense, a chuva vai ser mais volumosa e com temporais localizados. As temperaturas vão estar em elevação em todas as regiões. Em Florianópolis, mínima de 21 e máxima de 25 graus. Em Criciúma, mínima de 20 e máxima de 25. Em Lages, mínima de 14 e máxima de 22. E em Chapecó, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Pescadores artesanais de Florianópolis vão participar de um curso com foco na safra da tainha de 2022. O curso acontece nos dias 6 e 12 de abril, primeiro na Lagoa do Peri, depois no Córrego Grande. Poderão participar pescadores que já realizaram a solicitação do rancho provisório de pesca para a safra da tainha 2022. O conteúdo trabalhado vai envolver orientação para garantir o uso sustentável dos recursos pesqueiros e para a preservação também, e ainda a conservação do meio ambiente e da biodiversidade da capital. O curso emite autorização válida por 2 anos. Vale lembrar que a capacitação é obrigatória para a emissão da autorização municipal de rancho provisório para a safra da tainha, que tem início no dia 1º de maio. Para falar de economia, Florianópolis se manteve com a terceira cesta básica mais cara do país, segundo o DIEESE. Os dados de março estão aqui no telão do Band Cidade, vamos conferir. Olha só, na capital catarinense, a cesta básica fechou março em R$ 745,47. Terceira mais cara do país era R$ 707,56 em fevereiro, e aí atrás apenas então de Rio de Janeiro e São Paulo. Em fevereiro era a segunda mais cara, agora é a terceira. Em termos percentuais, vamos dar uma olhadinha aqui nos termos percentuais, a gente teve um aumento de 5,36%. Está aqui, ó, 5,36% de março em relação a fevereiro de 2022. Esse aumento, então, acumulado chegou a 8,11% entre janeiro e março de 2022 e nos últimos 12 meses, uma alta, olha só, 17,81%. Feijão, óleo de soja, farinha de mandioca, pão francês, tudo isso aumentou em todas as capitais. Só o tomate subiu 36,24% em Florianópolis, foi o terceiro maior aumento do país. Isso aí com a menor oferta do final da safra do verão, não é? O leite integral também subiu, com aumento nos custos de produção, subiram também bastante ainda a manteiga e o açúcar. Deixa eu voltar a falar com o Roberto sobre esse assunto. Pode vir aqui, Roberto. Roberto, vamos conversar então. A gente tem aí o aumento da cesta básica, bastante significativo. E o governo do estado, aqui em Santa Catarina, tirou o leite da cesta básica, né? E agora voltou com leite para a cesta básica, ou vai voltar. Tudo isso, não é, Roberto? Ainda na novela do ICMS, não é? Porque houve um erro estratégico. Uma emenda do deputado Júlio Garcia, do PSD, fez com que o leite, aquele embalado, integral, aquele de caixinha, longa-vida, aumentasse o valor para beneficiar a produção nas cooperativas. Lá o leite, aquele que vem em saquinho ou em outras formas, ficaria mais barato. Só que é um tiro no pé, porque o leite longa-vida é o mais consumido. Está aí a cesta básica em Florianópolis que não deixa mentir. Então, enquanto querem que o valor sobre as bebidas quentes, o uísque, da incidência do ICMS chegue a 3,5%, ou 3% sobre o vinho produzido em Santa Catarina, o leite paga 17%. É um descalabro, é uma falta de senso terrível. E não tem deputado que abra a boca para dizer que está certo, que está errado, que o governo está inflando os preços, que quem criou essa situação foram eles. Agora o governo do estado promete devolver o leite integral longa-vida, aquele de caixinha embalado, para a cesta básica, para cobrar 7%. O governo, na época da discussão lá na Assembleia, até acenou com 12% de incidência de ICMS. De 7% passaria para 12%. Os produtores não quiseram, porque eles estavam preocupados com o todo e não com a questão específica. Só que ele esquece que os grandes centros urbanos de Santa Catarina consomem o leite empacotado, aquele que vem pronto para consumo, o integral. A gente já vê um processo inflacionário galopante e tem essas e outras ainda para se colocar. Detalhe, a questão da farinha de trigo, que também foi aprovado na Assembleia com o aumento da alíquota, é outro assunto que está em discussão agora. Deputados e governos tentam diminuir o impacto sobre ela, porque ela é insumo de vários produtos, inclusive o famoso pãozinho de cada dia. Não é justo que o consumidor pague, além da inflação, um preço artificial criado por uma questão política. Sabe-se lá o que os deputados estavam pensando quando aprovaram isso. A gente não sabe, mas o bolso sente.
Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. E agora é hora do esporte no Band Cidade. Figueirense começa neste sábado a luta pela Série C do Campeonato Brasileiro. O time tem reforços para atingir a principal meta da temporada deste ano, que é o acesso à Série B de 2023. Semana de estreia no Campeonato Brasileiro e o técnico do Figueirense, Júnior Rocha, havia dito após a eliminação do Campeonato Catarinense que reforços iriam chegar. Nós vamos atrás das principais carências ali, mas nós temos um time hoje pronto. Agora falta agregar qualidade assim, para a gente conseguir evoluir a ponto de brigar pelo acesso. A reformulação para a Série C aconteceu e segue no Orlando Scarpelli. Após a contratação em definitivo do volante Oberdan, tiveram as saídas dos atacantes Luiz Gustavo, Gustavo Índio e Thiaguinho, e do zagueiro Gabriel Nazário. E 3 reforços chegaram ao Scarpelli. O atacante Gustavo Ramos, de 25 anos, que estava no São Bernardo de São Paulo, e os volantes Serginho e Matheus Claudino. Toda a minha carreira eu sempre procurei desafios e aqui não foi diferente. Por várias vezes vim jogar aqui no Orlando Scarpelli, vi ele cheio e sempre foi muito difícil enfrentar o Figueirense aqui. Hoje eu estou tendo esse privilégio de vir a favor. Feliz, motivado pela grandeza do Figueirense e chegando para somar junto com meus companheiros. O Figueirense entra em campo no sábado, às 7 horas da noite, contra o Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E a contagem regressiva para a bola rolar começou. Olha, recentemente a família do ator Bruce Willis divulgou que vai se afastar, que o ator vai sair da carreira, não é? Após receber o diagnóstico de afasia. A repórter Ana Cristina Machado foi ouvir especialistas e mostra agora para você um pouco mais sobre esse assunto. Acompanhe. Conhecido por filmes de sucesso como Duro de Matar, Bruce Willis, vencedor de 2 prêmios Emmy e 1 Globo de Ouro, vai se afastar da carreira aos 67 anos. Essa semana, a família comunicou que o ator foi diagnosticado com afasia. A família afirmou que essa condição está afetando as funções cognitivas do ator, como as habilidades de percepção, linguagem e memória. A pessoa que possui afasia, ela tem dificuldade para tanto se expressar quanto para compreender o que os outros falam com ela. Então, as principais causas podem ocorrer tanto na fala quanto na compreensão da fala, mas também pode envolver a compreensão e a expressão da escrita, então a leitura e a escrita também. O fonoaudiólogo é um dos profissionais que vai acompanhar o caso para dar início ao tratamento. O resultado pode variar, dependendo da doença que gerou a afasia. Envolve exercícios, atividades que tenham relação com a vida da pessoa, com os gostos, com os interesses dela, para que a gente consiga reabilitar a fala, a sua compreensão e também, se necessário, a leitura e a escrita. Nas ruas, a maioria das pessoas não sabe o que significa afasia. Nunca ouvi falar. Para mim isso é novo. Nunca ouvi falar e não sei o que seria essa. É uma doença, acredito que seja. É uma doença que afeta a fala, a capacidade cognitiva da pessoa. Não, primeira vez que eu vi, até me interessou em saber até o que é, né? O que ela acaba acarretando na pessoa, né? E antes de encerrar, uma informação. O presidente Jair Bolsonaro publicou agora um tweet nas redes sociais em que afirmou que a bandeira tarifária da energia aqui no país vai ficar verde, o que significa um desconto de 20% para todos os consumidores brasileiros na energia elétrica. Bandeira a partir de qual dia mesmo, Léo? 16 de abril é a próxima data, então a partir de 16 de abril fica valendo a bandeira tarifária verde. Ficamos por aqui, para você uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.